que a gente pensou? Vamos elaborar um prompt para esse prompt lá no Copilot fazer o trabalho pela gente, auxiliar a gente a fazer esse trabalho, otimizar o nosso tempo e, ainda assim, fazer de uma forma sem perder a qualidade. Né? Porque o que eu falei hoje de manhã, né? As demandas chegam rápido, as pessoas esperam respostas rápidas, mas nem sempre a qualidade vem a mesma. Então, a nossa preocupação era essa. Então, a gente elaborou esse prompt e, gente, para elaborar, assim, ficou um prompt enorme. Aqui, só 4 páginas de prompts de comando, a gente explicando para o Copilot o que ele tem que fazer, qual é a função que ele exerce, ele é um assessor jurídico, ele tem que falar em linguagem tal, ele tem que botar a data em tal formato, ele não pode falar tais palavras, ele tem que dar um nível de informações específicos, mas até a gente chegar aqui foram tantos testes, assim, que dava erro, que a gente tinha vontade de jogar o monitor para o alto, assim, pular da janela. Mas quando deu certo, a vontade era de chorar, assim, de emoção, porque o que facilitou o nosso trabalho assim, é surreal, não tem como explicar. Boa tarde, pessoal. Acho que não está muito bom. Deu? Boa tarde, pessoal. Para quem não estava aqui de manhã, estou aqui de novo. Meu nome é Luísa. Eu sou assessora jurídica da presidência do Tribunal de Justiça. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês esse projeto que a gente desenvolveu para um setor específico lá do tribunal. Deixa eu só passar aqui. Então, assim, como eu falei de manhã, hoje em dia não tem mais como a gente não usar a nosso favor a inteligência artificial. E o setor que eu trabalhava, a gente tinha um trabalho muito repetitivo. E, embora fosse repetitivo, ele era muito operacional e ele demandava muito tempo. Então, eu comecei a ficar, não sei se inconformada é a palavra, mas desconfortável, sabendo que existe esse leque de opções da inteligência artificial e a gente não estava usando. Até que surgiu uma ideia lá no tribunal, o presidente começou a investir nisso, a gente começou a ter treinamentos e capacitação, e a gente deu o início a esse projeto para tentar acelerar o nosso trabalho e otimizar o nosso tempo de produção. Então, assim, foi um longo caminho, tá? Foi um caminho árduo, foi um caminho assim, de muitas tentativas e erros. Quem está começando a usar a inteligência artificial agora, acho que vai entender o que eu estou falando. Às vezes dá vontade de arrancar os cabelos, porque a gente fala 50 vezes e às vezes ele não obedece o que a gente precisa. Mas depois, quando deu certo, foi um sentimento assim, foi muito gratificante. Então, eu trouxe um caso prático para mostrar para vocês, mas antes de eu começar a mostrar, eu só queria contextualizar vocês sobre o que é o trabalho, a função, né, que eu exercia e por que a gente estava usando. Então, basicamente, tem um setor lá no Tribunal de Justiça que é encarregado de prestar informações para os tribunais superiores sobre processos que tramitaram lá. Então, por exemplo, chegou um habeas corpus no STJ e, antes dele poder julgar esse habeas corpus, que foi impetrado em razão de alguma decisão do tribunal, ele vem e manda um ofício para a gente pedindo informações, as informações mais relevantes, os documentos mais relevantes, e é aí que a gente entra, a gente elabora todo esse relatório. Cada relatório levava, em média, de 2 a 3 horas para fazer, sem inteligência artificial, né? Então, porque precisava de uma análise minuciosa, a gente precisava escrever tudo do zero, então demandava um tempo. E a quantidade e o volume de trabalho era muito grande, a gente tem prazo em dias corridos, então era realmente uma rotina atribulada. Eu trouxe aqui um modelo de relatório. Se puder clicar ali em cima do primeiro para dar zoom. Esse aqui é um modelo de relatório, tá? Não, aqui. Aí. Pode clicar. Esse aqui é o modelo de relatório, só para vocês verem a estrutura, tá? Aqui. Tem aqui o cabeçalho. O primeiro parágrafo, que é só uma introdução, que a gente explica para o ministro, né, todo o contexto. A gente está falando do habeas corpus tal, a pessoa está pedindo tal coisa. E aqui, a partir daqui, começa todo o relatório sobre o nosso processo que tramitou em Santa Catarina.
Eu peguei um caso simples, tá? Para não ficar muito maçante para ninguém. É um processo que não teve muito desdobramento, teve sentença, apelação e acórdão, tá? Porque se eu fosse trazer um processo que teve muitos embargos, muitos recursos, o pessoal aqui ia querer se enforcar, então não é o momento. Então, aqui está a parte da apelação, as razões, que a gente sempre discrimina, e depois, aqui, como é que foi a decisão, tá? É isso. Deixa eu voltar aqui. Pode fechar ali para mim. Aí. Então, assim, o que a gente pensou? Vamos elaborar um prompt, para esse prompt lá no Copilot fazer o trabalho pela gente, auxiliar a gente a fazer esse trabalho, otimizar o nosso tempo e, ainda assim, fazer de uma forma sem perder a qualidade. Né? Porque, o que eu falei hoje de manhã, né? As demandas chegam rápido, as pessoas esperam respostas rápidas, mas nem sempre a qualidade vem a mesma. Então, a nossa preocupação era essa. Então, a gente elaborou esse prompt. E, gente, para elaborar, assim, ficou um prompt enorme. Aqui, só 4 páginas de prompts de comando. A gente explicando para o Copilot o que ele tem que fazer, qual é a função que ele exerce, ele é um assessor jurídico, ele tem que falar em linguagem tal, ele tem que botar a data em tal formato, ele não pode falar tais palavras, ele tem que dar um nível de informações específicos, mas até a gente chegar aqui foram tantos testes, assim, que dava erro, que a gente tinha vontade de jogar o monitor para o alto, assim, pular da janela. Mas quando deu certo, a vontade era de chorar, assim, de emoção, porque o que facilitou o nosso trabalho é surreal, não tem como explicar. Então, assim, eu separei em 2 prompts, tá, ali para vocês. Deixa eu voltar aqui. Pode abrir ali para mim. Esse daqui é só sobre a parte inicial, tá? Sobre aquele parágrafo introdutório e sobre a sentença. E aqui o segundo prompt é sobre a apelação e o julgamento da apelação. É tudo na mesma lógica, tá? Pode fechar. Então, assim, quem vai trabalhar com isso, os primeiros passos que tem que fazer é entender o contexto do processo, vai abrir o processo no EPROC, vai ler, vai baixar os documentos importantes. Nesse caso aqui, os documentos importantes são o ofício que a gente recebeu do STJ, pedindo as informações, a sentença, a apelação e o acórdão. Baixados esses documentos, a gente vai para o Copilot. Aí eu fiz esse videozinho aqui para vocês verem. Eu já tinha anexado os documentos e colei o prompt ali. Pode dar play. Esse aqui foi o resultado final, tá? Depois de muitos testes, aqui foi quando realmente deu certo. Então, assim, ele foi preenchendo tudo de acordo com o que a gente queria. Pode pausar rapidinho? Aqui. Normalmente, no nosso relatório, a gente só usa esse primeiro parágrafo aqui, tá? O Copilot ele veio com esse segundo, que falou um pouquinho mais das razões, dos fundamentos da sentença. Normalmente, a gente não põe, mas isso a gente considerou que não é um problema, é até uma vantagem, porque o máximo que vai acontecer é a gente apagar. Né? Então, o nosso receio era se viesse informação a menos ou se viesse informação errada. Vindo um pouquinho a mais, não tem problema. Pode continuar, pode dar play. Aí, o segundo prompt, mesma lógica. Botei ali os documentos, ele vai preencher toda a parte da apelação e do julgamento. Finalizado isso, a gente vai copiar e colar no documento. Pronto. Então, deixa eu passar para o próximo. Pode fechar o vídeo para mim, para eu passar o slide. Aí, esse aqui foi o resultado final, tá? Ele ficou bem na estrutura que a gente queria. Eu deixei umas partes em amarelo, que eu vou falar ali no final. Então, assim, basicamente, quando a equipe viu que deu certo, foi assim, só faltou fazer uma festa ali lá no gabinete, porque a gente demorou muito, foi muito trabalho junto com a TI, meu Deus, auxiliou a gente demais, não tem como a gente fazer esse trabalho sozinho, tá? A TI
meu Deus, foram muito solícitos, a gente tem o conhecimento jurídico, mas eles têm o conhecimento técnico de tecnologia, né, para conseguir juntar o que a gente precisa com o que eles sabem. Então, finalizado isso, tem só umas considerações finais para passar para vocês. Então, basicamente, assim, vocês perceberam que eu fiz 2 prompts diferentes, né? Eu dividi a parte do cabeçalho e da sentença, e da apelação e do acórdão. Eu fiz isso porque a gente percebeu que, quando a gente fazia um prompt só, ele respondia certinho, só que ele respondia de forma genérica ou superficial, e não na profundidade de informações que a gente precisava. Então, depois de testar muito, a gente percebeu que, se fazendo separado, a gente conseguiu um resultado melhor. A segunda coisa é que eu deixei em amarelo ali no início a data, o nome do ministro, o número do ofício do TJ de Santa Catarina, e lá no final também, que não dá para o Copilot preencher, porque ou ele inventava o nome do ministro, e não dá, né, para a gente mandar um ofício para um ministro que não existe, ou para um ministro que não mandou o ofício para a gente. E, no final, ali, os ministros sempre pedem o número do processo e a chave. A chave a gente só consegue no EPROC. Então, o Copilot estava inventando. Então, essa parte a gente deixa o processor preencher sozinho. Tem outros prompts, tá, que eu não mostrei aqui, mas, como foi um processo simplificado, eu só mostrei aqueles ali. Mas, quando é um processo que tem embargos, que tem recurso extraordinário, recurso especial, agravo em execução, a gente tem todos. Eu posso disponibilizar com todo mundo, para quem quiser. Hoje em dia, o tempo de trabalho diminuiu muito, né? Eu tinha falado no início que era de 2 a 3 horas, hoje a gente leva em média de 30 a 40 minutos. Claro que existe processo mais complexo, vai demandar mais tempo, mas é exceção. Então, a gente conseguiu realmente diminuir muito. A gente tinha uma equipe muito grande focada nisso. E, hoje em dia, a gente conseguiu reduzir, direcionar as pessoas, os profissionais, para outras atividades que também precisam de bastante atenção. Então, o impacto não foi só na diminuição do tempo do trabalho. E, por último, gente, não tem como não ter revisão humana, né? A inteligência artificial está aí para auxiliar, não é para substituir a gente. Então, claro, o Copilot ele fornece para a gente o relatório que a gente precisa, mas pode acontecer de ele misturar as coisas, ou de escrever alguma coisa numa linguagem que a gente não quer, ou confundir. A gente está sujeito, né? Não adianta. Então, eu queria mais uma vez agradecer. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara com todo mundo, ter conseguido contribuir de alguma forma. Quem tiver alguma dúvida, estou super à disposição. Quem quiser os documentos disponibilizados, só me pedir, eu mando por e-mail. E, mais uma vez, obrigada. Eu vou deixar meu e-mail aqui para quem quiser. Tá? Então, é isso. Encerrada a apresentação. Obrigada, gente. Obrigada, Luísa. Espera aí, Luísa. Obrigada, já que ela Luísa. economizou tempo aqui, Né? peraí, Você Vanessa, viu só? A Luísa economizou tempo. E ela foi uma menina muito aplicada. Eu vou convidar o Leandro Matos, que foi o instrutor dos treinamentos, para te entregar um mimo pelo que representa para a tua equipe uma usuária. Gente, ela é uma assessora jurídica que foi para um treinamento de IA e usou o Copilot para resolver um problema dela, mas inspirou toda a equipe, e o Leandro sempre chamou a atenção e disse que a gente precisava fazer um reconhecimento. Então, ela está aqui a convite da organização e recebendo esse mimo, que é o kit completo do JX, com carregador, camiseta, caneca, tem até o mascote aqui do JX. Eu gostaria de parabenizar a Luísa pela coragem que teve, né, de vir aqui no palco, contar o relato dela, apresentar como uma ação simples, né, Luísa, de certa forma complexa para fazer, mas simples na execução, e não só pelo que ela fez, mas pela decisão que tomou de se atirar no desconhecido, de trabalhar diversos contextos, né, com TI, com a própria equipe, e mais do que isso, inspirou a própria equipe a seguir o mesmo caminho, mesmo que incerto. Então, diante de todos, Luísa, eu queria te parabenizar por essa atitude, né, que inspirou uma série de pessoas. Então, para a gente é um orgulho ver isso acontecer. Parabéns. Obrigado, Luísa. Então, só antes de vocês descerem, fiquem um pouco mais sentados.